Paulo começou na sinagoga de Damasco a dar testemunho de sua fé recém-encontrada. Um homem que antes perseguia, maltratava e aprisionava os cristãos, agora proclamava Jesus Cristo como Senhor. Depois da sua conversão, se diz que Paulo se distanciou de Jerusalém e passou um certo tempo na Arábia, onde teve tempo para meditar e aprofundar naquela revelação que o próprio Jesus lhe havia feito. De fora de Jerusalém, veio a formação cristã de Paulo com outros discípulos, que não eram aqueles do núcleo originário de Jerusalém. Segundo a tradição, se encontrava no Monte Sião. Todavia, Paulo insiste que havia ligação com a comunidade de Jerusalém, que ele considerava como uma comunidade modelo. Ele diz que veio a Jerusalém para encontrar-se com Tiago e João, as colunas da igreja. Paulo sempre quis estar unido, ligado com a igreja-mãe. O Monte Sião era o ponto de referência para a comunidade de Jerusalém, segundo o que nos refere o bispo Epifânio de Salamina, o qual diz que uma pequena igreja de Deus no Monte Sião permaneceu em meio a ruínas e até mesmo depois da destruição de Jerusalém. A tradição é esta, que a casa onde se encontravam os primeiros cristãos continua a ser a casa-mãe, a casa central dos cristãos de Jerusalém, também nos séculos sucessivos. Sobre a base dessa tradição, nós acreditamos que o lugar onde Paulo foi encontrar-se com os cristãos foi justamente o Monte Sião, onde se encontravam os primeiros cristãos em Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo tentou se juntar aos outros apóstolos, mas todos tinham medo dele. Na verdade, eles suspeitavam de Paulo como discípulo. Segundo o livro dos Atos, Barnabé o levou aos apóstolos e os contou como foi no caminho que Paulo tinha visto o Senhor, que havia falado com ele, e com que coragem ele anunciara o nome de Jesus em Damasco. A partir desse dia, Paulo ficou com eles, indo e vindo por Jerusalém, e confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Depois ele foi para Cesareia e logo após Tarso. Não foi fácil para Paulo ser recebido pelo chefe das comunidades. O chefe era Pedro. Foi preciso de um intermediário, Barnabé, que era um levita vindo de Chipre. Como sabemos, depois de sua conversão, ele vendeu tudo o que tinha e deu à comunidade. Barnabé era muito respeitado. Graças à sua intervenção é que Paulo pôde encontrar-se com Pedro e Tiago. Na comunidade primitiva, haviam várias tendências. Os 12 e os parentes de Jesus que queriam ter o poder. Menos mal que tinham uma pessoa que foi capaz de reconciliar estes dois grupos, que era Maria de Nazaré, que conhecia todos os parentes, e Maria também conhecia os apóstolos. Paulo sabia que devia respeitar as autoridades, porque sem elas não seria possível fazer nada, e Paulo foi aconselhado a abandonar rapidamente Jerusalém. Quando estava em Damasco, os judeus o queriam colocar fora, queriam eliminá-lo. O lugar era Jerusalém. Ali ele havia traído os sumos sacerdotes, porque Jesus se manifestou a ele. Não permitiriam que ele continuasse a pregar Jesus ressuscitado em Jerusalém. Os irmãos os acompanharam até Cesareia de Tarso e permaneceu um ano inteiro na sua cidade. De novo, Barnabé foi chamá-lo a Tarso, dizendo: A nossa comunidade de Antioquia, onde muitos se convertem, tem necessidade de alguém que lhes explique as Escrituras. Paulo explicou as Escrituras e procurou convencer os pagãos que tudo era em função da vinda do Messias. As Escrituras falavam de Cristo e da sua vinda. Por mais de um ano, foi um grande catequista.
Antes de se tornar missionário, procurou reler e explicar as Escrituras a estes recém-convertidos de Antioquia. E sabemos que em Antioquia é que os seguidores de Cristo, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Em Jerusalém, os chamavam de adeptos do caminho. Aqueles que seguiam a halahá de Jesus, os chamavam também nazarenos, e os discípulos de Jesus de Nazaré. Em Antioquia, são chamados de cristãos, que quer dizer, aqueles que receberam a unção do Espírito. Cristo foi aquele que recebeu a unção do Espírito, e aquele que recebe a Cristo é chamado de cristão. Receberam o óleo do Espírito e são capazes de afrontar o mundo, de continuar a anunciar o Cristo. O lutador nos estádios, antes de lutar, se unge de óleo. Agora, os cristãos são aqueles que continuam esta luta contra as forças do mal. Depois de Jesus, Paulo pode ser considerado uma das pessoas mais influentes na história da fé cristã. A conversão de um inimigo zeloso dos cristãos para um advogado incansável do Evangelho faz de Paulo apóstolo um grande evangelizador. Seus anos de ministério se perpetuam na história da Igreja e continuam testemunhando com a mesma coragem a boa nova de Jesus. Que por intercessão de São Paulo, sejamos iluminados com a luz do Evangelho, que com tanto amor ele testemunhou e que sejam suscitadas muitas vocações missionárias, que a exemplo dele levem Cristo a todos os povos. São Paulo apóstolo, rogai por nós.